O abuso sexual infantil ainda é uma das violências mais difíceis de combater no Brasil. Muitas vezes ele acontece longe das câmeras, dentro de casa e em silêncio. O Maio Laranja surge justamente para romper esse ciclo. Um alerta nacional sobre prevenção, proteção e denúncia. O que ainda falta para o país enfrentar esse problema de maneira mais eficiente? As leis funcionam? As famílias sabem identificar os sinais? E o poder público realmente consegue proteger essas crianças? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no controle externo de hoje o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Fausto Junqueira. Doutor Fausto Junqueira, muito obrigada pela presença, é uma honra recebê-lo aqui no estúdio do tribunal, viu? A honra é minha estar aqui presente, tribunal é um parceiro do Ministério Público e esse programa aqui já é famoso, nós acompanhamos, né, com bastante predileção, né, um programa sempre com temas interessantes, então estou à disposição. Muito obrigada, é um tema muito importante, né? Falar do Maio Laranja, que é um alerta Sim. fundamental, que obviamente percorre todos os meses do ano, mas é importante que a gente faça uma força-tarefa no mês que ele é tema. É verdade. Então vamos começar pelo básico aqui para quem nos acompanha, entender melhor sobre o que a gente vai falar. Doutor, o Brasil trata o abuso infantil ainda como um tabu? Olha, Karim, o abuso infantil, o perfil dele é um perfil que incomoda, né? Porque a maior parte dos crimes são cometidos dentro da família, no ambiente da casa. Então, só isso já é um complicador da situação. Então, é assim, é um tabu, de modo geral. As pessoas tendem a não acreditar no que está acontecendo, né? Porque, mesmo para nós, promotores, né, tem certas situações que são tão aberrantes que a gente assim demora a acreditar que aquilo é possível que aconteça. Então, é sim um tabu, é uma dificuldade ainda esse enfrentamento de modo geral pela sociedade, mas a gente com informação, com conhecimento, com troca, a gente vai quebrando esse tabu e encarando esse problema de frente. E o senhor comentou comigo e agora reforçou na entrevista, né? Nós conversamos um dia antes, que a maioria dos casos realmente acontece dentro de casa. É. E aí eu lhe pergunto, todas as classes sociais são atingidas por esse tipo de violência? Infelizmente, é uma tragédia democrática, né? Ela alcança todas as classes sociais, né? Econômicas. Hoje, 80% dos casos são cometidos no ambiente da casa, 60% a 70% praticados por familiares, né? Esse é o perfil mesmo do crime e que acontece em todos os estratos econômicos, né? Dos mais pobres até os mais ricos, os condomínios fechados, em todos os lares aí há esse risco, a gente tem que estar atento, né? E doutor, olhando para um panorama geral, o senhor acha que o Brasil hoje ele falha mais na prevenção ou na punição desse tipo de caso? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a prevenção, né, pelo perfil do crime. A repressão nós melhoramos, né? Então, quando acontece o caso e há a reação do Estado, a polícia, o Ministério Público, no sentido de reprimir e também no sentido de proteger a vítima, nós estamos melhorando bastante, né? Hoje temos o depoimento especial, a escuta especial também, que é um outro perfil, a escuta para proteger, o depoimento para apurar o crime está mais ágil. Então, assim, a gente melhorou, nós melhoramos como Estado na repressão. Há muito ainda que se melhorar, mas na prevenção ainda é muito difícil, porque é dentro de casa. Há um caminho para ser percorrido aí no sentido de aprimorarmos a prevenção e os números dizem isso, né? Isso Então, viria de base, né? Fundamental educação que nem sim, sempre chega a exatamente. várias regiões do país, né? Porque para a repressão, o Estado sozinho, entre aspas, é suficiente, né? Então, o Ministério Público, Polícia, Justiça, para processar o autor do crime. Agora, para você sair dessa superfície da repressão, da reação e para ir para uma postura proativa e proteger mesmo a criança, para que o crime não aconteça, aí outros atores precisam ser envolvidos, né? Ou seja, embora então, doutor, tenhamos evoluído nessa questão, né? A gente, infelizmente, essa proteção à rede, à infância, né, ainda funciona de forma desarticulada no país? O trabalho em rede, Karin, ele é um trabalho de
tem que ser construído todo dia. Nunca vai estar pronto e nunca está terminado. Não basta você ter no seu município, lá na sua comarca, os órgãos, né? Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, Ministério Público, Polícia, Justiça, a Educação, a Saúde. O trabalho em rede pressupõe que esses órgãos trabalhem juntos, de Sim. modo articulado, criando fluxos de atendimento, Que né? seria muito mais ágil, mais Exatamente. fácil. E isso é construído todo dia, porque o problema é muito dinâmico. As pessoas mudam, né? Sai um, entra outro, sai um promotor, sai um médico lá responsável pelos adolescentes do município, entra outro. Então você precisa construir essa rede, né? Todos os dias. E isso demanda o quê? Demanda encontros periódicos, troca de ideias, capacitação contínua, relacionamentos que vão sendo aprimorados ali, fluxos que vão sendo criados. E não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Para você aprimorar mesmo a rede, você tem que estar junto, se encontrar, trocar conhecimento, criar fluxos e construir isso todo dia. E aí você consegue sair da superfície e chegar mais na proteção da criança mesmo, para evitar o crime. Agora, olhando somente para o Ministério Público, como é que vocês estão hoje em relação a esse tema? O que que vocês têm feito de novo para dar celeridade, né, nas punições, caso aconteça algum tipo de violência? Como é que vocês estão articulados hoje? É de uma maneira suficientemente rápida para agir diante de um caso desse? Esse caso, para nós, é prioridade 0001, né? Então, hoje nós temos os promotores que atuam na área da infância, que atuam na área da proteção e na área do ato infracional e na área de difusos, ou seja, na área da proteção, a gente protege a criança vítima desse tipo de crime. Na área do ato infracional, o promotor do ato infracional, ele processa o adolescente que cometeu esse tipo de infração, que às vezes é ele que comete contra o irmão mais novo em casa, Nossa. né? Então é preciso que ele também seja submetido a um processo socioeducativo e tenha a sua personalidade, a sua situação restaurada. Há o promotor de difusos, que vai atuar também na criação de políticas públicas, indução de políticas públicas para a prevenção do crime e a repressão. E há, paralelamente a isso, o promotor criminal, que atua processando os adultos que cometam esses crimes, né? Então isso é feito de modo articulado, cada comarca de São Paulo, para citar São Paulo, né? Sim. Tem todos esses agentes trabalhando de modo articulado, o próprio Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva, que lá está na minha subprocuradoria, desenvolve um trabalho para essa articulação acontecer, né? Estimulando os promotores. Ontem mesmo, né, lançamos um guia de sobrevivência digital para adolescentes conectados, né? Nessa ideia dessa proteção contra essa nova forma de prática de crimes, agora pela via das mídias sociais, né? Enfim, no Ministério Público isso hoje é prioridade, e a gente está procurando correr atrás, né, dessa prevenção e também da repressão de modo mais adequado. Para que todo o Estado veja esse tema Isso. como prioridade, né, doutor? Olha, Porque a lei é robusta. A gente pode dizer que, apesar de haver ainda uma diferença, uma distância entre Sim. lei e realidade, a lei é robusta, a gente pode dizer isso. Olha, Karen, nós temos marcos legais importantíssimos, né? Não nos falta lei. Outro dia eu comentava mesmo isso, num encontro que temos, um grupo de estudos, né, dos promotores, e nós temos marcos legais. O ECA foi atualizado mais de 40 vezes, né, desde que foi editado em 1990. Temos outras leis que se agregam ao Estatuto da Criança e Adolescente, temos as leis criminais, os crimes. Não nos falta marco legal. Não nos falta colegas trabalhando também. Então, o que a gente precisa aprimorar é a estratégia. É o jeito de fazer. E isso está sendo feito, né? É que não é fácil. O volume é muito grande, né? Precisa envolver a sociedade, envolver a educação, envolver a saúde, a área social, a própria sociedade civil. E isso está sendo feito e hoje é a nossa prioridade. Estar aqui é por conta disso também. Sim. Né? E você me trazendo que o volume é alto, o volume é grande de casos, né? Tem a questão que ainda se debate, que é a questão da subnotificação. O senhor acha que o Brasil ainda lida com a subnotificação desse tipo de caso? Sim, com certeza, com certeza. Olha, na minha experiência, eu tive a oportunidade de correr o estado todo algumas vezes, né? Fiquei 4 anos na corregedoria do Ministério Público, na assessoria, fazendo só a área da infância.
basicamente a infância. Então, não tem região do estado que eu não tenha visitado e passado alguns dias, inclusive, né? Não tem uma região que esse crime não cresça. Cidades pequenas, de característica rural, cidades grandes, de característica urbana, o crime acontece e cresce ano após ano. Então, E assim, olha que o combate a isso aumenta, e o crime ainda consegue. Porque eu não sei se foi a pandemia, há muitos que entendem que a pandemia, o fechamento das famílias, isso, se você fechou ali, como o crime acontece dentro de casa, então a possibilidade até de dar vazão àquela ocorrência diminuiu, a cifra oculta aumentou. Então nós temos sim uma cifra oculta muito grande, a estimativa é de mais de 50%. E como é que tem essa estimativa? Porque bate na saúde, bate na área social bem depois. Né? Então, não passou pelo sistema de justiça, não passou pela polícia, a vítima ficou lá gritando e ninguém escutou. Né? Gritando entre aspas e ninguém escutou. Hoje a gente sabe de mecanismos para enfrentar essa cifra oculta, né? Para desvendar essa cifra oculta e chegar nessa criança que está gritando e não está sendo escutada. E a gente está procurando fazer esse trabalho. E basicamente nós vamos falar disso, né? O envolvimento da educação. Exato. A educação é primordial nesse aspecto de você descortinar a cifra oculta. Ou seja, o caminho para a gente diminuir essa subnotificação é investir em educação. Um exemplo disso, né, eu queria que o senhor me colocasse quais os caminhos existentes para a gente tentar diminuir essa situação. E a cartilha, acho que o senhor citou aqui no começo da entrevista, é um exemplo disso, né? É um feito para tentar diminuir isso. São dois caminhos aqui que você mencionou muito, muito importantes. Primeiro, assim, envolver a educação nessa rede de proteção. A educação integrar a rede, você criar fluxos a partir da educação para que os casos que cheguem, por exemplo, que a criança é vítima desse crime, vai para a escola, todo dia. Ela está gritando lá dentro da escola. E quando ela não vai para a escola, há mecanismos para detectar que ela não está indo e saber por que ela não está indo. Né? E aí você tem o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, a própria educação, para notificar essa evasão ou a falta reiterada e correr para ver o que está acontecendo. E se ela vai à escola, lá a mudança de comportamento, né, a agressividade, alguns escritos ou desenhos que podem ser feitos e detectados pela professora, ou o comportamento no pátio, pode desnudar uma situação de abuso que está sendo cometida. Uma suspeita a ser investigada. Então, envolver a educação e dar essa formação para todos os agentes da educação, não só o professor, mas o agente do pátio, o supervisor, né? Isso é um caminho importantíssimo, porque você vai ter todas essas milhares de crianças toda hora sob os olhares de gente mais capacitada para apertar o botãozinho da suspeita, fazer aquele fluxo ser criado e chegar na mão de quem pode investigar. Mas para isso você tem que chamar essa professorinha, né? Esclarecer para ela que ela não vai ser identificada, que ela pode fazer a denúncia tranquila, porque ela mora no bairro, ela faz a feira junto com o agressor. Sim. E também para que ela confie no sistema, porque ela não é investigadora de polícia, ela não tem certeza. Ela pode ter medo de que esse sujeito amanhã morra né, por causa dessa denúncia. E não vai, na dúvida, ela vai segurar aquela informação e vai ficar vivendo com essa dúvida. Então ela tem que confiar no sistema, que isso vai ser investigado com responsabilidade, com cuidado, conhecer quem vai fazer a investigação, saber da qualificação dela. Para isso você tem que sentar junto, em círculo, no mesmo andar, né? Trocar ideia, conversar, é o trabalho em rede. Né? As pessoas se confiarem e tal. Então esse é um caminho que não é fácil. Imagine o tamanho da educação, o tamanho dessa rede em cada município de São Paulo. Mas é um caminho, é um caminho necessário para você descortinar essa cifra oculta e você chegar mais rápido, mesmo naqueles casos em que você vai descobrir, mas não descobrir tarde demais, quando já passaram. A criança já foi muito violentada. Passou 1, 2, 3 anos e tal. E o outro caminho é o envolvimento do próprio adolescente, porque o adolescente ele é sujeito de direitos. Né? Tá lá, escrito na Constituição, criança e adolescente. Só que ninguém convida o adolescente para defender os seus próprios direitos.
Ele é um agente de proteção dos seus próprios direitos e dos direitos dos demais adolescentes. Ele é um agente de transformação também. Para isso, ele tem que ser capacitado, tem que dar oportunidade a ele. O guia de sobrevivência digital que o MP lançou ontem, né, tem esse objetivo, dar essa formação para o adolescente de um modo bastante adequado à sua idade. Ele vai ter acesso ao material, né, pela educação, pela área social, enfim, pela própria internet, né, para ele se capacitar, ficar mais atento, estar mais ligado, poder até auxiliar os colegas e poder fazer a própria defesa do seu direito. O senhor tocou num ponto, e eu queria, acho que, aprofundar aqui um pouquinho, que é a questão do medo. Não só a professora que está dando aula para aquele aluno, ou uma vizinha que está observando a criança mais de perto, ou o próprio familiar que sabe e acaba sendo conivente com esse tipo de agressão por medo, medo de denunciar. Então, seria importante a gente dizer aqui quais os caminhos de denúncia anônima que essa pessoa pode fazer e se ela de fato pode se sentir segura depois de fazer esse tipo de denúncia. Porque às vezes a pessoa quer denunciar, não sabe exatamente qual canal procurar. A gente sabe, a gente que está falando sobre o tema, a gente já pesquisou antes, enfim, e o senhor que trabalha diretamente com isso, para você é muito simples, né? É muito seguro. Sim. E para o leigo? Né? E para aquela pessoa perder o medo, deixar de ser conivente e fazer essa denúncia. Eu queria que o senhor desse aqui os caminhos para isso. É muito importante, né, que rompa esse medo. E o medo, ele vem muitas vezes da falta de informação, né? Porque ela tem que confiar no sistema. E o medo, ele, de certo modo, o medo gera também uma responsabilidade, é sinal que a pessoa não vai ser leviana em fazer uma denúncia sem um mínimo, porque acontece também, né? Uma denúncia, por exemplo, infundada para prejudicar alguém. Mas isso é um traço da estatística. A grande parte tem fundamento. E esse medo, para a gente romper o medo, é informação. É informação, é conhecimento, né? Então, se é uma autoridade pública, ou se é um funcionário público da educação, por exemplo, uma professora, é super importante que ela tenha informação, que ela seja envolvida com a rede e tal. E se a gente da própria sociedade, um vizinho, alguém da família, né, fazer que essas informações cheguem à família, né? Eu fico pensando, na escola tem a escola de pais, né? Que os pais vão à escola, uma vez por semana, uma vez por mês, tal. Imagine que numa reunião dessa, né, onde você vai debater alguns assuntos da escola, merenda, utilização da quadra, no fim de semana na escola, vá lá uma especialista, né, até meio de surpresa, desavisadamente, na pauta, e senta e fala lá 15, 20 minutos sobre o tema. Né? Olha, Karim, pode até evitar um estupro. Exato. Ela pode abrir o olho daquela mãe, que aquele companheiro que está tendo um comportamento meio esquisito, que aquele comportamento é um indicativo de que ele vai abusar da filha dela de 10 anos de idade. E ela pode abrir o olho e denunciar isso antes da hora e botar esse cara para fora de casa e evitar que o estupro aconteça. Mas para isso eu tenho que ter esse ambiente na escola com os pais e alguém capacitado para falar as coisas certas no momento certo lá para aquele grupo de pais. Então, basicamente, para romper o medo é a informação. Né? Fazer a boa informação chegar para as pessoas. Seja E há um canal profissionais. de denúncia, certo? Sim, a denúncia, o Disque 100, por exemplo, é um canal Gratuito e fácil. Você ligou o Disque 100, ela não se identifica, é anônimo, tal. O nosso guia trabalha todos os canais, Conselho Tutelar, Polícia, né, Ministério Público, tudo pode ser acionado. Tem lá os números, diversos números para mulher, vítima criança, né, a própria polícia, o 90, enfim. Todos esses canais são canais viáveis. O Disque 100 chega na mesa do promotor, né? Chega para a gente, chega para o Conselho Tutelar, né? É eficiente, não há necessidade de se identificar, porque levando o fato, as autoridades vão tomar as providências. Né? Sim. Aquilo chega, é oficial, né? Aquilo é registrado e tem que ter uma solução. Então, é uma denúncia eficaz. Chegando, né, o caso sendo registrado, doutor, a responsabilização dos agressores no Brasil pode levar quanto tempo, em média? A gente já está num tempo ideal, ainda há uma morosidade e uma vontade de acelerar esse processo? Hoje é que a gente falou, nós temos leis importantes que foram editadas, que estabeleceram aí o depoimento especial, a escuta especializada para proteção, o depoimento para apuração. Então,
o procedimento da infância e juventude que envolve a proteção da criança, ele é prioritário, inclusive no tribunal, né, para julgamento de causas em grau de recurso. Então, assim, mecanismos legais nós temos, precisamos implementar. Há estados que isso está mais implementado, estados que está menos implementado. São Paulo, nós temos uma prioridade nesse assunto, né? Então, aqui, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, Defensoria, Polícia, esse tipo de crime e o crime praticado contra a mulher, a violência contra a mulher, é a prioridade 001, né? São crimes que para tudo para fazer isso, né? Então, os promotores, por exemplo, têm muita noção dessa emergência. E é curioso porque, veja só, o depoimento especial, você ouve a criança, né, a vítima, e num ambiente protegido, com cuidados para não revitimizar a criança e tal. E esse depoimento, ele precisa ser colhido num time adequado. Por quê? Porque a partir do momento que aconteceu o crime, você tem que proteger a criança também. E na proteção da criança, você tem que trabalhar a criança na sua emoção, no seu emocional, no seu aspecto psicológico. E uma das formas é você ressignificar o que aconteceu, fazer ela esquecer o que aconteceu, Sim. fazer ela viver para frente, para ela seguir a vida dela. Paralelamente ao processo penal, onde ela tem que lembrar do que aconteceu e narrar o que aconteceu. Então, a recomendação é que ninguém fique espremendo a criança, vitimizando a criança. Mas o quanto mais cedo você ouvir, mais você libera a criança para que ela seja protegida completamente, ressignifique o que aconteceu e siga a vida adiante. Então, a proteção e a repressão tem que andar de modo inteligente e rápido, né? Não dá para bobear aqui nesse assunto. E vocês que acompanham as crianças violentadas mais de perto, né, e os familiares, enfim, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de violência, isso deixa marcas eternas nas crianças? Realmente gera um trauma eterno? Ou há um caminho para evitar que a criança carregue isso para sempre? Ou também depende da idade? Olha, Karin, o coração da criança, nosso coração, quando criança, né? E o coração criança, aquilo que você leva para sua vida, é muito grande. Cabe muita coisa boa lá dentro também. Então, hoje, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, ela identifica, a partir do trauma cometido contra a criança, notadamente na primeira infância, marcas físicas no cérebro da criança, né? Isso é terrível. Mas também diz a própria neurociência, a psiquiatria, a psicologia, que tem um remédio bom para isso. Chama-se afeto. Carinho, afeto, amor. Isso cura. Cura e faz a pessoa seguir adiante, né? Então, na sua resposta, dá para tratar. Cuida e você leva a vida para frente. Mas precisa, primeiro, descobrir o que aconteceu. Você não fica lá aumentando aquela dor, Sim. aumentando aquela cicatriz, né? Aumentando aquele sofrimento. E depois você conseguir imprimir ali amor, afeto, carinho. E nem sempre é simples. Às vezes essa criança está num acolhimento institucional, numa entidade, né? Ontem nós falávamos lá, num outro bate-papo com os promotores, da implementação da família acolhedora, que é um mecanismo que está hoje no ECA, onde você evita que a criança vá para um acolhimento. Essa criança vítima de um crime como esse, ela às vezes é afastada da família, que não consegue protegê-la, e ela vai para um acolhimento, uma entidade, que é terrível, porque cadê esse afeto ali na entidade? Por melhor que seja a entidade, vai ser difícil ela encontrar afeto, carinho ali, para restaurar o seu emocional. Numa família acolhedora, que é o nosso caminho hoje, os promotores procuram estar na linha dessa proteção, né? Implantar nas suas comarcas. São famílias que são credenciadas, capacitadas, treinadas para acolher essa criança e dar para ela aquele ambiente familiar adequado. Então, tudo isso está dentro dessa possibilidade de restauração dessa criança. E hoje, doutor, o Estado está preparado para trabalhar esse acolhimento, né, o volume que há de pessoas, né, que são violentadas e agredidas? A gente consegue dar conta dessa demanda e fazer esse apoio psicológico e psiquiátrico da melhor maneira possível? A gente tem braço para isso ou ainda a gente precisa melhorar? Olha, Karen, eu estou com 38 anos de MP, né? E eu peguei o ECA no início. Um dia eu dormi promotor, curador de menores, amanheci promotor da infância e juventude lá em outubro de 90.
Naquela época, você tinha entidades com 70, 80 crianças e adolescentes, com adultos morando junto, sem nenhum promotor ou juiz dentro da entidade, fossa aberta no quarto dos meninos, fossa aberta, barata para todo lado. Isso em São José dos Campos, uma cidade que faz avião. Sim. Né? Hoje não tem comparação. Hoje, para tirar São José dos Campos, Ribeirão Preto, cidades grandes, ou mesmo pequenas, você tem acolhimentos, entidades para número de 20 ou menos crianças, tem uma regulamentação nacional, promotores e juízes visitam periodicamente, há uma cobrança do CNJ, do CNMP, de fiscalização, é outro mundo, mas ainda há um grande caminho para a gente percorrer. Sim. Temos que melhorar bastante ainda. Não dá para contentar como está. Né? Porque para a criança não é o bom, tem que ser o melhor. É preciso ampliar esse suporte Precisa ampliar, então, às crianças violentadas. Na área da psicologia, da psiquiatria, faltam profissionais, precisam mais profissionais nessa área, né, à disposição, porque para você atender uma criança vítima de um crime como esse, não dá para se atender coletivamente, em grupo. Claro. Tem que ser uma coisa individual, especializada, né? Então, há um longo caminho para melhorar, mas a gente já caminhou bastante. Doutor, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? A questão da violência, da percepção da violência dentro das escolas, mas eu queria falar um pouquinho mais desses locais que podem contribuir para que essa violência aconteça. Hoje a gente tem a internet aí que avança num ritmo aceleradíssimo, com coisas à disposição ali inadequadas totalmente para a idade, e as crianças acabam tendo acesso por descuido de um pai, enfim, porque estão na rua ou porque estão convivendo com pessoas erradas. A internet virou um caminho perigoso demais para esse tipo de violência. O quanto ela pode, como que fala, acelerar e aumentar esse número de casos. É uma percepção muito clara hoje que a internet ela cria um ambiente de muito perigo para a criança, notadamente no campo da violência e do abuso sexual. Né? Foi editado agora recentemente o chamado ECA Digital, em 2025, a Lei 15.211, criou mecanismos importantes para essa proteção dessa criança nesse ambiente digital. É um ambiente realmente perigoso. A gente estima que por conta da pandemia houve um acirramento disso, né? Hoje um recrudescimento, porque aquele ambiente estressado, de todo mundo, a família ali confinada, e houve uma certa liberalidade, talvez, das famílias para que as crianças acessassem, né? Aquilo até para que a criança, entre aspas, sossegasse ali naquele tabletzinho e tal. Isso foi um prato cheio para os predadores sexuais, né? Sim. Que estão no ambiente digital e fazem essa caça dessa criança. Então, muitas vezes a família não tem essa noção. Né? O ECA já previa crimes de digitais importantes para reprimir o crime, mas faltavam ainda alguns mecanismos para que essa proteção acontecesse nas mídias sociais. O ECA Digital vem suprir isso. Né? Hoje o nosso caminho é implementar esse ECA Digital, que é uma outra lei, né? Fazer com que isso seja especificado, regulamentado, algumas formas de proteção foram criadas que precisam de uma regulamentação. Hoje as plataformas foram chamadas à responsabilidade, né? A plataforma compõe a sociedade, né? E a Constituição diz que é Estado, sociedade e família. Na realidade, o ECA é inspirado num princípio chamado de proteção integral. O ECA Digital, ele faz um traslado dessa proteção integral para o ambiente digital também. Há quem diga que o aliciamento virtual já preocupa tanto quanto a violência presencial. Os números são absurdos, né? Sim. Aqui no Brasil, 63 mil notificações já de abuso sexual. Meu Deus, que absurdo. Bom, doutor, foi excelente conversar com você. Nós poderíamos ficar aqui mais tempo debatendo esse tema. O assunto vai longe. O assunto vai longe. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer, uma honra receber o senhor aqui, doutor Fausto Junqueira. Espero recebê-lo novamente para falarmos de temas importantes e relevantes no nosso país. Eu estou à disposição, Karen. Eu fico agradecido aí. Em nome do Ministério Público também agradeço aí a lembrança e o convite. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima.
Bom, combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes exige coragem coletiva. Coragem para falar, para denunciar e principalmente para não ignorar sinais. O Maio Laranja é um lembrete de que proteção à infância não pode ser apenas campanha de um mês. Precisa ser compromisso diário. E vale reforçar: denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100. O Controle Externo fica por aqui. Até o próximo episódio.